Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 28. E depois nós vamos para Efésios. Mateus 28, versículo 16 a 20. Eu vou ler dois textos, a mensagem. A gente vai tentar trabalhar isso aí. Enquanto vocês estão abrindo, aqui todos já conhecem, esse é um dos textos mais conhecidos do cristianismo, ok? Jesus está dando as suas orientações para os seus discípulos, para eles permanecerem, continuarem a desenvolver aquilo que eles aprenderam com ele. Então, o texto diz assim: os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção a um monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus aproximou-se deles e assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Todo mundo sabe, pelo menos aqueles que já estão na caminhada com Jesus, que nós temos uma tarefa. Qual é a tarefa exposta nesse texto? E fazer discípulo, ok? A ordem aqui está no fazer discípulo. Aqui está a ideia, não é só de você ir, mas por onde você passar. Isso quer dizer na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, na rua, por onde você andar, ele vai te dar a orientação de você lá ensinar a respeito de quem? De Jesus. Essa tarefa acabou? Não acabou. Ela permanece hoje? Sim. Jesus não voltou e falou assim: gente, acabou, hein? Ninguém mais. E por que a igreja para? Por que a gente não faz? Quando a gente olha para essa situação aqui, nesse texto, presta bem atenção. Aqui, a comunidade cristã, ela está começando a se desenvolver, ok? Então, os discípulos caminhavam com Jesus, viviam com ele, aprendiam com ele, viam na sua maneira de lidar com o outro, da sua maneira de lidar com Deus, da sua maneira de obedecer aquilo que Deus falou a respeito dos profetas do Antigo Testamento, a seu respeito, a viver em obediência àquilo. Então é dessa maneira, e eles percebem, vê a ação de Deus através de Jesus, até o ponto de Jesus morrer na cruz por aqueles que não merecem, cumprindo a vontade do Pai. Agora esse Jesus está falando assim: olha, para mim e para você, a gente tem a tarefa de fazer discípulos. E o fazer discípulo, nesse contexto, é por onde eu passar, eu ter a oportunidade de demonstrar quem eu sigo, quem é meu mestre. A palavra sigo hoje, ela perde muita conotação por conta das redes sociais, que hoje muitas pessoas seguem todo mundo. E o seguir é você ficar bisbilhotando de longe a vida do outro. Quando fala seguir aqui, não é seguir de você ficar bisbilhotando. O seguir aqui é de caminhar, aprendendo com Jesus, vivendo o que ele viveu. Isso a comunidade, ela começa. Só que em Atos, você vai perceber
que a história continua. Eles se reúnem em Jerusalém, eles esperam, e o Espírito Santo é derramado sobre cada um deles, e a primeira coisa que eles fazem é comunicar o que Cristo ensinou. Olha que coisa poderosa. Então agora, não só os discípulos que estão seguindo, acompanhando Jesus, mas agora eles são porta-vozes de uma palavra, de uma mensagem que transforma a realidade do ser humano. E aí eles começam a obedecer esse chamado, levando o evangelho, a começar de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É assim o livro de Atos. Só que agora, os discípulos não estão andando só com o mestre, eles começam a andar em comunidade. A igreja, ela é estabelecida. E a palavra igreja vai dar a ideia de assembleia, de ajuntamento de pessoas, de comunidade. Então o processo do discipulado, que começou a gente aprendendo com o outro a respeito de Jesus, agora é inserido num novo contexto, aonde outras pessoas que estão seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, amando a Jesus, passam a se relacionar e a servir uns aos outros. E aí nós vamos para Efésios. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que se converte, tem a vida completamente transformada. Tão transformada que ele é preso por seguir, amar e caminhar com Jesus. E aí quando ele escreve essa carta aos Efésios, Efésios hoje, na verdade é a Turquia atual. Você vai ver que ela é rodeada por mar e é uma ilha, não uma ilha, mas um local onde tem um porto com uma rota comercial muito forte. Tinha o templo da deusa Diana. Lá no capítulo de Atos, capítulo 18, você vê que Áquila e Priscila começa a igreja. Paulo passa ali de maneira muito ligeira, mas na terceira viagem consolida a igreja estabelecida. Só que agora passou-se um tempo. Essa igreja é composta de pessoas que eram judeus e que não eram judeus. E eles passam a conviver junto, dentro da mesma comunidade. Paulo está preso. Então ele começa a mostrar para essas pessoas essa carta com a ideia, principalmente de, nos 3 primeiros capítulos, ele mostra o que Deus fez por nós. Ele começa a mostrar a ação de Deus na salvação do homem, a redenção do homem através de Jesus Cristo, a transformação do homem por ser atingido por o amor de Deus sacrificial na cruz. Ele começa a mostrar que o plano da salvação do homem não começa quando o homem erra, cai no Éden, mas isso é decidido antes da criação do mundo. Um plano elaborado para que o homem pudesse se render, se voltar para a caminhada com o Senhor. Então, nos 3 primeiros capítulos, ele começa a ensinar quem é Deus e o que Deus fez por nós. Isso aqui é doutrina, isso aqui é ensino. Presta bem atenção. Os 3 últimos capítulos, ele vai agora mostrar o que nós devemos fazer em resposta à ação de Deus. Qual é a nossa parte, qual é o nosso dever, como nós devemos lidar um com os outros, dentro da comunidade, servindo a esse Deus maravilhoso, glorioso, que nos salvou. E aí é essa parte, depois dele mostrar quem Deus é, ele mostra o que devemos fazer. E como devemos viver em comunidade. E o processo de discipulado que começou lá, Jesus acompanhando os seus, agora eles começam a viver em comunidade. Então nós vamos para o capítulo 4,
Paulo termina o capítulo 3 fazendo uma oração, né, mostrando a grandiosidade de Deus. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Ele termina assim, depois de expressar o amor, a plenitude de Deus. E aí começa o capítulo 4 dizendo da seguinte maneira: portanto eu, e aí nesse caso o apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor, um cara que está na prisão por amar a Jesus, sendo preso por não ceder isso. Ele poderia a todo momento ter deixado de seguir a Jesus e não seguir esse trilho, mas ele opta em continuar fiel a Jesus a despeito do que poderia acontecer com ele. E aqui nesse caso ele fala assim: olha, presta bem atenção, eu sou prisioneiro. Eu fico pensando, imaginando a gente, se a gente estivesse perdendo algumas coisas por amar a Jesus. Qual seria a nossa hashtag na rede social? O que nós colocaríamos? A impressão que eu tenho hoje, que o nosso cristianismo, a gente deixa de desenvolver o nosso papel por coisas tão pequenas e tão banais, principalmente quando as coisas fogem do nosso controle. Aqui é um cara que está preso e que não abre mão de seguir a Jesus. E aí ele fala que ele vai suplicar, ele vai rogar, ele vai pedir, ele vai exortar que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Imagina, alguém que está falando que está preso por conta de andar de modo digno, está falando para os outros: olha, que essas prisões que eu estou sofrendo não venham impedir você de continuar andando da maneira que agrada a Deus. E aí ele vai fazer uma breve, e eu vou passar de maneira muito panorâmica para chegar onde eu quero nesse texto. Ele diz assim: olha, para o chamado que recebeste com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele está falando aqui, olha, presta bem atenção, que aqueles que caminham com Jesus, quer dizer, aqueles que continuam sendo discípulos de Jesus, eles devem agir como Jesus. E aí ele vai falar sendo humilde. Você lembra de Jesus exortando para alguém ser humilde como ele? Sim ou não? Quando é que ele fala isso? Sede humilde, e no caso, bem-aventurados humildes, os pobres, aqueles que dependem. De Deus, e que entende que sem Deus não consegue fazer nada. Ele fala da questão da mansidão. O processo de discipulado, ele começa a transformar a nossa vida. Mas hoje é interessante que as pessoas continuam caminhando com Jesus, dizendo que amam a Deus, mas são explosivos, perdem a paciência, batem, brigam, e acham que isso é fruto da sua personalidade e que deve ser assim. Ele está falando que aqueles, da maneira como você foi chamado, para caminhar como Cristo, você tem que fazer a mesma coisa. E aí ele continua, suportando-vos aos outros. Ele não está falando que você tem que tolerar as pessoas, mas de servir de sustento para aqueles que não estão conseguindo andar. A gente tem que servir de sustento para aqueles que estão tendo dificuldade na caminhada. Ele está falando, você vai servir de suporte para isso. Continue isso dentro da comunidade. E ele continua, procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Isso porque, gente, a comunidade andando junto vai dar confusão. Sim ou não? A gente de vez em quando vai ter diferença, a gente vai brigar, sim ou não? E por isso que ele está falando que a gente tem que se esforçar para continuar fazendo o quê? Promovendo a paz. Muitas vezes nós entendemos que na igreja aqui seria um lugar só de pessoas pacificadoras. É verdade isso, igreja?
Quantas vezes a gente se chateia, acaba chateando um ou outro por alguma coisa que a gente postou, que falou ou que reclamou? Sim ou não? E aqui ele está falando assim, olha, presta atenção, nessa comunidade, a gente tem que lutar para trazer o vínculo da paz. A gente vai ter embate, mas a gente vai ter que lutar para ser agentes pacificadores aqui. Amém. Estava conversando com um jovem hoje, a gente conversando, falando assim, e olha, puxa, mas os caras estão brigando, tal. Eu falei assim, olha, que legal isso aí, porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o pacificador, para ele ter a sua função, precisa ter o quê? Guerra. Sem guerra não precisa de pacificador. Eu falei, então, parabéns. Agora está na hora. Se está uma confusão a sua casa, se está uma confusão a sua vida, se está uma confusão a igreja, parabéns. Está na hora dos filhos de Deus se manifestar. E aqui ele está falando que como comunidade a gente tem que agir dessa maneira. E aí ele explica o porquê que a gente tem que ser isso. Então ele vai dar o fundamento. Por que a gente tem que ser humilde, manso, paciente, suportando uns aos outros? Ele fala, porque há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamado é uma só, Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Quando ele fala por que a gente tem que ser humilde, por que a gente tem que ser manso, por que a gente tem que ser paciente, por que a gente tem que lutar para promover a paz dentro da nossa comunidade. Ele está falando isso, e a referência que ele dá é assim, gente, a gente só tem um Deus, a gente só tem a mesma fé, é o mesmo batismo que a gente mostrou para o mundo, que a gente morreu para o mundo, para viver com Cristo, é o mesmo Espírito que age no meio da igreja, e por isso devemos caminhar. Só que aqui ele começa a dizer que dentro dessa comunidade há habilidades diferentes. Quando ele fala de ter habilidades diferentes, ele está falando aqui de dons. É uma capacitação de Deus para que você, desenvolvendo aquilo que Deus lhe chamou para desenvolver, a gente possa crescer, a gente possa se relacionar, a gente possa se aperfeiçoar. Isso quer dizer que nem todo mundo vai exercer a mesma função aqui dentro. Amém, igreja? Graças a Deus. Porque se todo mundo fizesse a mesma função, como é que a gente ia crescer? A maior dificuldade que temos hoje, nesse processo de discipulado com Jesus, que continua, é da gente não entender quem nós somos em Deus, e a gente fica procurando dos outros que venham determinar quem a gente deve ser. Sim ou não? Porque quando eu não sei, eu não me relaciono com Deus, eu preciso que os outros determinem quem eu devo ser. E aí eu começo diante daqueles que falam ao meu respeito, o que acham que eu tenho que ser, vivo uma vida frustrada, porque eu não perguntei para aquele que me criou. E com o passar do tempo, presta bem atenção, aquilo que eu exerço, se não tem a ver com a minha realidade, eu vou morrendo, mesmo fazendo o que todo mundo quer, porque deixei de fazer aquilo que Deus deseja para a minha vida. E aqui ele continua o texto dizendo assim, o que significa ele subiu, senão também o que desceu às partes mais baixas da terra? Aqui ele, na verdade, está citando o Salmo 68, versículo 18, que é a ideia, presta bem atenção, de um imperador, e aqui Paulo vai usar essa expressão, de um imperador, de um general de guerra, quando ele vence a batalha, era natural ele entrar, presta bem atenção, dentro da sua terra, vindo com os prisioneiros que ele fez com seus inimigos, os seus soldados em volta,
e todos os despojos, tudo que eles ganharam daquela nação conquistada. Então o rei, ele entra de maneira triunfante, sendo acudido, saudado por aqueles que são os seus. Nesse caso, ele está falando que esse rei, ele entra, e aqui ele está falando de Jesus, que desceu dos céus, veio na terra, morreu, e quando ele volta para o céu, ele entra em triunfo, trazendo sobre si, consigo, todos aqueles que eram aprisionados pelo diabo e que foram libertos para ele, trazendo tudo que pertencia ao inimigo de volta para os céus. E nesse sentido, diz que a partir daí os despojos são os dons, as habilidades, as capacidades que ele vai distribuindo com todos os seus. Então, é Jesus vencendo, entrando triunfante. E aí eu fico imaginando a gente acompanhando, libertos da escravidão do pecado, libertos daquilo que nos aprisionava, porque ele venceu. Não há lugar que Deus não seja vencedor. E é nessa figura que ele continua, Paulo, trazendo. E aí ele fala assim: então, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente sumiu além de todos os céus para preencher tudo que existe. Aí o versículo 11: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quando ele fala assim, ele começa a classificar. Na verdade, na Bíblia, nós vamos ter mais ou menos quase 5 textos falando sobre dons, tá? E aqui ele só está relacionando 5. Romanos vai falar, Coríntios vai falar, Efésios e 1 Pedro também, se eu não estou enganado, também vai estar falando. Aqui ele está descrevendo, então, os apóstolos, tá? Os apóstolos, para quem não sabe, ele está falando aqui daqueles que o apostolado, ele tem uma marca. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 9, 12. É Paulo falando, veja o que está escrito aí. As características de um apóstolo. Paulo, defendendo o seu ministério, ele coloca: se os outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não temos nós em maior medida, contudo jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para nos colocar qualquer tipo de obstáculo no processo do evangelho em Cristo. Calma aí, gente. Estou achando que eu... 12, é isso? Não, eu errei. 1 Coríntios 9, 12. Eu errei. Não é esse texto, gente. Será que é o 12, 9? Eu inverti. Oh, Jesus, minha mente. Depois de um acampa dentro, né? Graças a Deus, né? Eu tenho o direito de errar. Poxa vida. Ah, 9:1. É 9:1. Ainda bem que tem uma igreja assim, bíblica. Não sou plenamente livre, não, também não é, gente. Poxa vida. Deixa eu ver. Minha mente me traiu. Doze, 4. Caramba. Vamos para 2 Coríntios 12, 12. Vamos resolver isso aí.
É. Isso. Mas vamos para 2 Coríntios 12, 12. Leia aí para mim. Vamos ver. Poxa vida, minha mente agora... Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança. Por meio do quê? Então, para ser apóstolo, você precisa fazer o quê? Fala para mim. Obras extraordinárias. A gente vai lá para Atos agora, capítulo... Vamos lá. Deixa eu ler primeiro antes de passar. Vamos para Atos. Na hora que eles começam a escolher os discípulos. Estou escolhendo Matias. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 21. Sendo assim, é preciso que encontramos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre vós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre os céus. É fundamental que um deles seja o nosso testemunha da sua ressurreição. Então a escolha para fazer parte desse grupo de apóstolos precisava ser alguém que lá no início acompanhou Jesus desde João Batista, acompanhou a peregrinação todinha de Jesus até ver Jesus aos céus. Ok? O outro texto que eu não estou me recordando vai falar que ele tem que ser testemunha, tem que andar com Jesus ressurreto. 9:9? 9:1, né? Eu sabia que era 9, né? Tá ok, é isso aí, gente, é isso mesmo, é 9:1. Não sou eu plenamente livre, não sou eu o apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, e não sois vós fruto do meu labor no Senhor. O que Paulo está falando? Nós estamos vendo as 3 marcas aí, daqueles que são apóstolos na Bíblia. Eles têm que fazer sinais extraordinários, eles tinham que caminhar com Jesus no seu tempo de peregrinação aqui, tinham que caminhar com Jesus, e no caso do apóstolo Paulo é interessante porque Jesus já tinha ressuscitado, mas ele fala que ele convive, ele vive, ele anda com Jesus. Mas hoje esse dom, nesse sentido, desses personagens que caminharam, desses homens que caminharam com Jesus, nós não temos mais. Mas Jadson, eu já fui em tal igreja e lá fala de apóstolo. Amém, ótimo. Mas o que para essa igreja representa o apostolado? Na verdade, é um cargo acima do outro. Então, por exemplo, só tinha pastor. Legal. Aí eu preciso ser um pouco mais que pastor por a função que eu estou exercendo. Eu sou bispo. Legal. Então agora que eu sou bispo, legal, estou administrando, então eu sou um apóstolo. Mas o apóstolo, segundo o que a Bíblia descreve, não tem a ver com isso. Apóstolo também, nesse sentido dos 12, hoje nós não temos mais. Amém, igreja? Por outro lado, alguns vão interpretar esse texto da seguinte maneira, dizendo que o apóstolo pode ser aqueles missionários em lugares pioneiros, aqueles que são desbravadores, são os missionários. Nesse sentido, ainda continua a existir. Ok? E aí ele fala da questão dos profetas. E aí 1 Coríntios 14:3 vai falar sobre os profetas. 1 Coríntios 14:3. Abra aí sua Bíblia.
começa a descrever o dom da profecia. Entretanto, 1 Coríntios 14, 13. Entretanto, quem profetiza faz claramente para o que, gente? De todas as pessoas. Qual é a ideia que a gente tem de um profeta? Na nossa cabeça. E o profeta vai falar a respeito do futuro. Sim ou não? Isso não quer dizer que Deus não pode usar pessoas para nos mostrar aquilo que pode acontecer, ok? Deus ainda age dessa maneira e Ele vai, mas a função do profeta não é só falar em nome de Deus, como era do Antigo Testamento, porque a palavra ainda não tinha sido formada, mas agora a palavra nós temos toda a revelação de Deus. E ele está falando que aquele que profetiza, ele vai profetizar encorajando, exortando, cuidando, assim como muitas vezes os pastores acabam fazendo, ou os pastores e mestres acabam fazendo, exortando uns aos outros. E isso não quer dizer que, às vezes, em determinado momento da pregação, presta bem atenção, dentro da mensagem, o Espírito Santo possa nos conduzir a uma situação, uma fala, que vai diretamente ao coração daquele que estava precisando ouvir. Isso é uma voz profética. Ok? Nesse sentido. E ele está falando que a igreja é composta por outros. E os evangelistas? Os evangelistas, aqueles que não eram denominados como apóstolos, mas que saíam pregando, eram aqueles que ensinavam, pregavam, anunciavam Jesus aonde estava. E ele fala, e os outros pastores e mestres? Esse aqui você já sabe. Pode ver que a palavra está pastor e mestre. Muitas vezes tem pessoas que têm um dom de ensino e não são pastores. O pastor, ele cuida, ele zela, ele exorta, ele corrige, ele vai tentar proteger, mas também vai levar a caminhar para qualquer lugar dentro da vontade de Deus. Por quê? Os pastores sabem que tem um sumo pastor, e as ovelhas não são dele, as ovelhas são do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a viver em comunidade, eu não posso pensar que só eu ter alguém cuidando de mim vai me levar ao aperfeiçoamento que Deus quer fazer na minha vida. E nós erramos muitas vezes porque achamos que só o fato de eu ter um discipulador, de eu ter alguém que me discipule, eu ia chegar ao aperfeiçoamento. E não vai. Porque Jesus e o próprio Deus nos colocou, nos inseriu na sua igreja, na sua comunidade. E aí eu gostaria que você lesse o versículo 12 comigo. Com o propósito de... Efésios 4:12, desculpa. Tem outros textos, né? Geralmente fico só concentrado, mas para poder explicar o negócio. Vamos lá? Com o propósito. Mas está fraco isso aí. Com o propósito dos santos. Versículo 13, vamos lá? Até que... Você está vendo? Então ele está falando que agora o exercício dos dons, você exercitando a sua habilidade, ele está falando que quando a gente exercita a nossa habilidade, nós somos aperfeiçoados. E aí não é eu sendo aperfeiçoado, Jadson, mas a nossa comunidade, a nossa igreja começa a ser aperfeiçoada, começa a se tornar parecido com Cristo, começa a se tornar madura. Mas hoje a gente tem um grande dilema, sabe por quê? Porque você encontra bons pregadores que estão na internet.
Tem bons pregadores na internet, gente? Sim ou não? Tem, meu. Tem. Olha, eu vou te falar, é verdade. Tem hora que dá vontade na frente do YouTube a gente se ajoelhar e levantar a mão para o apelo. Dá ou não dá? Tem. E não tem problema você ir assistir, você buscar, você desejar aprender com outros. Não tem problema nenhum. O problema é quando eu substituo o caminhar em comunidade, achando que só o YouTube, só as redes sociais, eu vou me desenvolver. Não tem problema, você deve pesquisar. Mas aqui eu quero dar um alerta, porque assim como tem bons pregadores, tem muito bons oradores e que distorcem a palavra de Deus. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino. Então, não é todo mundo que fala na internet, não é todo mundo que prega na igreja que está correto. Por isso que você precisa do quê? De estudar a palavra, para aferir se aquilo que está sendo ensinado é compatível com aquilo que Deus está ensinando nas Escrituras, e assim você se render. Senão, você tem que rejeitar. Mas hoje, com a tecnologia, muitos deixam de andar em comunidade, e deixando de andar em comunidade, não deixam de ser crianças. Aqui ele está falando que nesse ajuntamento nosso, quando cada um desenvolve o seu papel, sabe que Deus lhe chamou, ele diz que todos crescem. Olha lá, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Para quê? Para desenvolver a obra e o ministério. Então a ideia dos dons aqui, e aqui todos esses dons que foram selecionados, foram relacionados em Efésios, tem a ver com o ensino da palavra. Ele está falando que quando nós ensinamos, presta bem, você que faz parte da comunidade vai se aperfeiçoar e vai poder servir da maneira que agrada ao Senhor, servindo o próximo. Agora vamos tirar essa vida em comunidade. A gente não tem como se aperfeiçoar e nem se tornar parecido com Jesus. Você percebe o quanto é difícil a gente vir para o culto? Eu não estou falando que eu deixar de vir ao culto uma vez ou outra porque precisa, mas como é tão fácil a gente abandonar. Você percebe o quanto é difícil a gente, por exemplo, vir de manhã estudar, ou separar tempo para estar estudando junto com outros? Sim ou não, igreja? E aí eu gostaria de saber, perguntar agora para você de maneira muito proposital, onde são os lugares dentro da nossa comunidade que existe o ensino? Falem para mim, vamos lá. Célula, tem ensino? Tem, pô. Tem que ter. Senão vira um grupo de relacionamento. Se não tiver palavra, é a palavra que transforma. Só que a palavra na célula é uma palavra partilhada daquilo que foi pregado no domingo. Então não é para a pessoa que está ministrando lá pregar, mas para o quê? Ver o que todo mundo aprendeu e aperfeiçoar, cada um dando, compartilhando, dividindo, mostrando aquilo que aprendeu. Ok? Tem mais algum outro lugar que a gente pode se aperfeiçoar? Aonde? A escola bíblica também é um lugar de aperfeiçoar. No culto dá para aperfeiçoar? A reunião de oração dá para... Dá ou não? A gente já começa o texto, o cristiano que traz a palavra, sempre começa com um texto bíblico.
A pergunta agora, eu quero ser muito pessoal, e você nesse aperfeiçoamento? Porque às vezes a impressão que eu tenho, quando se trata do ensino bíblico, lógico que eu entendo que tem escolas que você nunca se forma, fica sempre a mesma coisa, não muda, se torna cansativo. Mas quando é que a gente deixa de ser aluno? Quando é que a gente, e discípulo é ser aluno, quando é que a gente deixa de ser aluno? Quando a gente vê o mestre tete a tete no céu. Quanto a gente não vê no nosso ajuntamento. Por isso que a nossa igreja, presta bem atenção, ela tem que ser bíblica. Ela tem que dar ênfase na palavra. Ela não tem que estar preocupado só com o que você está sentindo, com o que você está enfrentando, não. Ela tem que ser bíblica, porque através da palavra você vai saber lidar com o que está sentindo, e você vai saber lidar com as circunstâncias que você está vivendo. Quanto mais distante eu estiver da palavra, mais dependente eu vou estar da voz do outro. Quanto mais perto da palavra, mais dependente eu me torno de Deus, para poder inclusive avaliar o que o outro está falando a respeito da sua palavra. Estou sendo claro nisso? E aí continua o texto. Então, para que a gente possa alcançar a unidade da fé no conhecimento do Filho, quer dizer, imagina, ele não está falando aqui de forma individual, ele está falando que de maneira coletiva, nós vamos crescer espiritualmente, na unidade. Ele vai falar assim, olha, naquilo que a gente pensa a respeito de Jesus, na comunidade nós vamos avançar. E aí ele diz, o objetivo é que não sejamos mais como crianças. E como é que é uma criança? Uma criança, ela é levada de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. O ruim é que hoje em dia nós temos uma igreja, uma comunidade, não estou falando só da nossa, estou falando no geral, e só tem crianças dentro, porque não estudam a palavra. E aí, vão viver daqueles videozinhos de 1 minuto. Eu lembro, eu não sei vocês, talvez, antigamente, eu tinha uma facilidade de uma palavra de 2 horas, eu sentar ali e ouvir. Depois passou para 1 hora, 50. Aí veio o sub-12. 12 minutinhos de palavra intensa. Aí veio o TikTok. 1 minutinho, uma frase. Não tem nem a Bíblia, mas... Aí a gente se torna intolerante quando a gente senta aqui para poder meditar na palavra. É cansativo. Não me ajuda em nada. E aí a gente fica agora vivendo de... Esse vídeo aqui tocou comigo, você chora, sente a emoção, já passa o vídeo do cachorro pisando, no outro você já se alegra, daqui a pouco vem outro vídeo emocionante, chora. E a gente fica assim. Pergunto para você, quanto tempo você tem gasto com a sua devocional? Devocional, para aqueles que são novos, estão chegando, é um tempo a sós com Deus, aonde a gente deveria se trancar no quarto, ou num lugar, que a gente não fosse incomodado, a gente abriria a palavra, a gente leria a palavra, a gente oraria, alguns cantam louvor, aí cada um faz do seu jeito, mas ter esse tempo com Deus. A Noemi falou de ter esse tempo em família. Gente, como é difícil, lá em casa é uma briga. Meu inimigo, ele liga aquela Netflix, o inimigo, não a gente. Ele quer roubar a nossa mesa, ele quer roubar o nosso sentar no sofá, ele quer roubar tudo. E agora com essas séries aí de olho puxado, como a gente, eu fico olhando lá para ver o que as meninas estão assistindo aqui como bom pai.
Eu tenho que fiscalizar. Mas tem momentos que tem que apagar a luz, porque o clima está muito forte. Mas como vai roubando e como a gente vai se tornando pessoas tão superficiais, tão rasas. O estudar já não se torna mais prioridade da nossa vida. Você quer ver? Qual foi a última vez que você falou assim, cara, eu vou estudar a Bíblia? Eu preciso me aperfeiçoar. Qual foi a última vez que você falou assim, puxa, Jadson, não, eu quero crescer? Mas o que geralmente nós fazemos? Nós falamos assim, eu já sei, eu já estou tanto na igreja. Eu já estou tanto tempo, já ouvi de tudo. Isso aí, mais uma vez. Eu sei, porque isso passa no meu coração. E aí a gente vai se tornando, já não mais o povo da palavra de Deus. Isso quer dizer que a gente já deixa de ser discípulo aqui na essência. Tu imagina uma comunidade que estuda a Bíblia. E que não só estuda a Bíblia, porque tem muita gente que estuda a Bíblia, gente, mas não vive aquilo que estuda. Eu estou falando de uma comunidade que a gente estuda a Bíblia e deixa a Bíblia nos transformar, deixa a palavra de Deus nos transformar, no lidar um com o outro. Por isso a gente vai ter maturidade para lidar com as nossas diferenças, ter maturidade para lidar com as nossas divergências, com os nossos problemas. Pergunto para você. Você é criança? Porque tem gente que entregou a vida a Jesus e não entendeu que a caminhada com Jesus é um progresso. É um aperfeiçoamento essa caminhada com Jesus. Você vai se tornando parecido com Ele. E isso vai levando, quanto mais parecido com Ele, mais amadurecido você vai se tornando. Mas tem gente que pensou que entregar a vida a Jesus é vir aqui na frente, falar que eu aceito e não estuda mais. Gastamos tempo com tanta coisa, menos com aquilo que é principal para a nossa vida, a palavra de Deus. Ele diz assim, que chegaria a tempos, no versículo 14, ondas teológicas, hoje são tantas que não dá nem para a gente mencionar, que são jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem ao incauto e ao erro. Vão se passar anos, presta bem atenção. Aqui essa carta ela é escrita no ano 60, 61. O apóstolo João, já em prisão, perto do ano 90, ele escreve que se essa igreja não se ajustasse, ela seria removida. Essa igreja teve, logo depois dessa carta, chegou um período onde os falsos profetas, pessoas que distorciam a verdade, adentraram nela. E por eles não observarem, se perderam. Eu quero dizer para você que muitas vezes, se a gente não se apegar à palavra de Deus, nós vamos nos perder aqui como comunidade. Podemos até estar fazendo coisas boas, mas não aquilo que Deus nos chamou para fazer. A pergunta que eu faço para você, que tipo de igreja nós queremos ser? Versículo 16 para eu finalizar. 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, presta bem atenção, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Esse último versículo diz que nós, como comunidade, se você desenvolver o seu dom, a sua habilidade, todos nós vamos crescer juntos e vamos nos tornar parecido com Cristo. Mas se você não serve na comunidade com a habilidade que Deus lhe deu, isso vai nos poldar de crescer como Deus gostaria nesse sentido para a nossa comunidade. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade?
Você acha que o dom que Deus te deu é só para vir aqui assistir o culto? Sim ou não? Participar do culto? Sim ou não? Então, para que é, gente? Falem aí para mim. Para que é? Para servir? Falem alto, o pessoal está meio tímido. Para servir, para cuidar uns dos outros, para servir de suporte, para aplicar aquilo que está sendo passado, que tem a ver com a palavra. Que mais? Como é que a gente tem que vir para o culto? A gente está vindo para o culto, como é que tem que ser aqui? Fala para mim. Você é daqueles que entra e sai sem ninguém te ver, que nem agente secreto, porque não quer ser perturbado, você tem horário para chegar em casa para assistir o Fantástico? Parabéns. Legal, ótimo, hein, meu? Mas ele está falando que nós somos igreja, pô. Quando você vem para a igreja, para a nossa comunidade, para o nosso ajuntamento, você não pode vir aqui na expectativa de estar querendo receber, você tem que vir aqui com a expectativa de desenvolver os dons, as habilidades que Deus deu a você a serviço do outro, para que todos juntos, trabalhando, se empenhando, nós tornamos parecidos com Cristo. Não dá para viver de domingo, de seleção daquilo que está, não é viver aqui dentro da igreja, porque tem muita gente que vive dentro da igreja, mas não serve. Não é isso. É vir para cá sabendo o porquê que Deus te chamou. Por isso que Efésios começa a mostrar quem Deus nos chamou, que Ele nos salvou, que Ele é o nosso Redentor. Ele teve um plano para que você pudesse se render a Ele, a soberania dEle. E agora Ele está falando agora junto como comunidade. É a sua vez, é a minha vez, da gente se aperfeiçoar juntos e nos tornarmos parecidos com Ele. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero ser bem prático, bem prático. Qual foi a última vez que você veio aqui e serviu alguém? Qual é o seu dom, a sua habilidade? Essa habilidade está sendo colocada à disposição de outros? Qual foi a última vez que você se propôs a querer estudar mais a Bíblia? A querer se aperfeiçoar para poder ministrar, para poder ensinar outros a respeito de Jesus, a fazer discípulo? Qual é a sua participação nessa comunidade? É normal a gente ter pessoas que vão só participar aqui e vir. Anormal também. E você deve permanecer que uma hora eu acredito que Deus vai te pegar na curva. E aí tua vida, tua história vai mudar. Então continue vindo. Mas eu quero dizer para você que Deus te chamou para você se desenvolver e se tornar parecido com Ele. E essa busca começa com você tomar uma decisão, se colocar à disposição dEle. Chega de ser crente domingueiro. Hoje nem domingueiro. Eu não sei como que eu colocaria isso, interneteiro, da internet, alguma coisa assim, ou digital, crente digital, visual, virtual, pronto, melhor ainda. O pastor Juarez me corrigiu, ficou bom. Crente virtual. Aí, está aqui dentro, participando, só lá, online. Legal, alguns momentos a gente vai ter que assistir, mas Deus nos chamou para viver em comunidade, porque em comunidade nós vamos nos tornar parecidos com Ele.